Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial de biscoitos da Manufactus e hoje eu vou ensinar para vocês essa linda caixinha para sua festa de Ano Novo. Primeira coisa, gente, como vocês já estão acostumados, é baixar o molde dos biscoitos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tá em PDF, tem o molde da base, das laterais, das estrelinhas, de todos os biscoitos. Eu já ensinei a cortar os biscoitos também com molde de papel, na nossa aula 2 do curso completo e gratuito de biscoitos decorados, que também está aqui no YouTube. Se você não sabe fazer isso, acesse o nosso curso aqui no canal do YouTube, tá bom? O curso completo também está aqui na descrição do vídeo. Todos os links estão aqui. Então, para a gente começar, eu cortei 18 estrelinhas. Nós vamos fazer o contorno e o preenchimento de todas essas estrelinhas de branco, tá bom? Eu também já ensinei a técnica do contorno e do preenchimento no nosso curso de biscoito decorado aqui do YouTube, tá? Se você não conhece a técnica, você precisa assistir o curso, senão os tutoriais ficam muito difíceis de serem acompanhados, porque as técnicas foram ensinadas no curso. O tutorial é para quem já conhece as técnicas, tá bom? Assiste o curso e depois volta no tutorial. Então, fizemos o contorno e o preenchimento de todas as 18 estrelinhas. Vamos esperar essas estrelinhas secarem bem para a gente ir para o nosso próximo passo. As nossas estrelinhas secaram. E agora, para o nosso próximo passo, eu vou dar uma dica importante. Gente, coloca papel toalha, porque vai fazer sujeira, tá bom? Coloca papel toalha, bota suas estrelinhas em cima do papel toalha, que a gente vai polvilhar álcool de cereais com pó dourado para decoração. E como a gente vai polvilhar, vai pó dourado com álcool de cereais para toalha, para mesa, para todos os lugares. Então, capricha aí no papel toalha para você não fazer uma sujeira. Coloca um pouquinho de pó dourado, tá? Eu estou usando a tampinha do próprio potinho do pó dourado. Estou usando solução alcoólica neutra da FAB. Você pode usar álcool de cereais. Tem muitas pessoas que usam vodka, cachaça, mas eu gosto muito do álcool de cereais porque a graduação alcoólica é maior, tá bom? E aí, com o pincel, o que você vai fazer? Você vai molhar o pincel nesse álcool com pó e vai passando o dedo nas cerdas do pincel para ir formando essas gotículas de dourado em cima das suas estrelinhas, tá bom? O álcool de cereais com o pó dourado, ele seca rapidinho. Então, quando você achar que já está bom as gotículas espalhadas nos seus biscoitos, você deixa secar e aí nós vamos para o nosso próximo passo, que vai ser escrever as palavras. Naquele papel que também estão os moldes, eu dei sugestão de 18 palavras bem joinhas para o ano novo, tá? Então, eu estou usando uma caneta com corante alimentício, com a ponta bem fininha, para escrever as palavras nos biscoitos. Essa caneta, muita gente está me perguntando, onde que compra, Lívia? Tem essa caneta importada, tá bom? Com a ponta bem fininha, ela é importada, não tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem a caneta da Mago, que a ponta é um pouquinho maior. Mas a canetinha importada, ela é excelente e ela dura bastante. Essa aí eu já tenho há bastante tempo. Aqui na descrição tem um link com todo o material que eu uso nos vídeos. Eu coloquei um link montei uma lojinha lá na Shopee com um link de todo o material que eu uso para facilitar para vocês acharem a caneta que eu uso, acharem o saquinho que eu uso para colocar o glacê real, tá? As embalagens, o PVC termoencolhível, tá tudo nesse link. Então, se você quiser comprar, clica nesse link que você vai achar exatamente a canetinha que eu uso com essa ponta bem fininha, tá bom? Escreve com uma letra bonita. Eu não tenho uma letra muito bonita, mas eu escrevi todas essas palavras nas estrelinhas, usando a canetinha, facilitou muito. E as nossas estrelinhas estão prontas. Então, agora nós vamos para a montagem da nossa caixinha. Então, nós vamos fazer o contorno e o preenchimento das 4 laterais de preto. Aqui eu tenho uma dica, uma coisa muito importante para falar para vocês, tá? O glacê preto, a gente já comentou na aula 3 do nosso curso de biscoito decorado, tá? Do nosso curso completo e gratuito de biscoito decorado, que as cores escuras, quando a gente vai fazer o glacê real, a gente não pode colocar muito corante, senão o corante vai ficar amargo e sem contar que é corante demais, vai ficar soltando corante na sua mão, vai ficar soltando corante na boca das pessoas quando elas forem comer. Então, sigam aquela dica, tá? Da aula 3 do curso, na hora de preparar esse glacê. Você vai fazer esse glacê preto com menos corante do que precisa e vai esperar meia hora
para ele atingir a cor, tá bom? Você vai preencher as 4 laterais e depois essas 4 bolinhas, fazer o contorno e o preenchimento dessas 4 bolinhas, que são os pezinhos da nossa caixa, tá bom? Mas a dica é tomar cuidado para não usar corante demais para colorir esse glacê, tá bom? Se você tem dúvida, assista a aula 3, que lá eu explico detalhadamente como fazer o glacê colorido para não ficar com excesso de corante. Tá combinado? Então, vamos esperar as 4 laterais secarem, os 4 pezinhos secarem. E agora, com as laterais bem sequinhas, a gente vai fazer o mesmo processo que nós fizemos com a estrelinha branca, nós vamos fazer com as laterais, tá? A gente vai polvilhar pó dourado com álcool de cereais, usando aquela mesma técnica do pincel. Então, forra a sua bancada, a sua mesa com papel toalha para você não fazer sujeira. Mais uma vez, molhe o pincel e vai passando o dedo nas cerdas para fazer esse polvilhado dourado em cima do preto, tá bom? Vocês viram que caiu uma gotona grande no biscoito? Eu até estou usando ele agora que ele já secou para a gente começar a fazer o fogo de artifício. Não tem problema se isso acontecer, tá bom? É só esperar secar e vai ficar bonito do mesmo jeito. Então, para a gente fazer os nossos fogos de artifício estourando, o que você vai fazer? Uma bolinha no meio, vai puxar 2 linhas mais ou menos no meio, sempre fazendo uma curvinha, é a mão livre, tá bom, gente? E para baixo você vai puxar linhas maiores, tá bom? Fica parecendo uma aranha com muitas pernas, né? Com uma aranha com mais pernas do que deveria ter. Mas faz assim, tá? Coloca ela, a bolinha não é no meio do biscoito, ali é mais para cima do biscoito, você puxa perninhas mais curtinhas para cima e bem mais longas para baixo, sempre fazendo uma curva que vai ficar bom, vai ficar bonito. É a mão livre, não precisa desenhar. Eu sempre prezo aqui no canal para a gente fazer biscoitos fáceis e à mão livre, para que todo mundo consiga fazer biscoitos bonitos, rápidos e para vender bastante. Tá bom? Então, você vai fazer esse fogo de artifício. Eu escolhi fazer de cinza, porque depois eu vou pintar ele com pó para decoração prateado, para ele dar um contraste com o preto e o dourado. Tá? Então, para pintar de prateado, nós vamos levar para secar bem, para ele não derreter com pó. Tá? Esse glacê tem que estar bem sequinho, para a gente poder fazer a pintura com o pó prateado. Agora que o biscoito secou, a gente vai usar pó para decoração prateado, vamos diluir com álcool de cereais e com um pincel bem fininho, nós vamos pintar esses fogos de artifício, essas linhas, tá bom? Vai com cuidado, vai com calma, que dá certo. Se borrar, não tem problema. Esse biscoito não tem tanto problema se borrar, porque ele é um biscoito bem mais rústico, né? Mas vai com calma para você não borrocar o biscoito todo. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar a diferença no vídeo. Às vezes, quando a gente está filmando, é tão difícil conseguir mostrar como que ficou de verdade na realidade, né? Não sei se estão conseguindo enxergar que o cinza está ficando prateado ao invés de cinza. Vê se vocês conseguem ver a diferença de um pintado para um sem pintar. Agora que as nossas laterais já estão pintadas e secas, é hora da gente montar o nosso biscoito. Esse glacê que eu estou usando é um glacê que saiu da batedeira e eu botei corante preto nele. Tá? A primeira parte é sempre a parte mais difícil, né? É a parte que não fica em pé porque não tem nada para segurar. Então, usa um copinho de cachaça, usa uma xicrinha, usa alguma coisa para segurar essa primeira parte no seu biscoito. Quando a gente coloca a segunda parte, ele já começa a tomar forma e não precisar mais do copinho para ficar seguro. Tá? Mas vai com calma, ajeita, deixa retinho e vai colando as 4 partes. Não esqueça que esse glacê é o glacê que saiu da batedeira, com corante preto, pouco corante preto, tá bom? Espera meia hora para chegar no tom certo e não precisa diluir, tá? Não precisa botar água. Na verdade, para não dizer que eu não diluí, eu coloquei uma gotinha de água, porque eu acho que o glacê, quando tem um pouquinho mais de umidade, ele cola melhor no biscoito, tá bom? Depois que você conseguir colar todas as 4 partes, tá vendo que eu já fiz em cima de uma assadeira com papel toalha? Desse jeito, já colou, ele tá certinho, tá retinho, eu levo para secar no forno. Secou no forno, tá podendo pegar sem ele quebrar, sem ele desmanchar? Ele deu uma boa secada? Agora sim a gente vai fazer o acabamento desse biscoito, tá? É aquele mesmo glacê que eu usei para colar, eu agora estou usando um biquinho e estou fazendo o acabamento. Isso é uma coisa minha, tá?
Lívia não gosta que fique aparecendo o biscoito nos meus biscoitos. Eu não gosto que fique aparecendo. Mas se você gosta, não tem problema. Se você acha bonito, você pode deixar sem esse acabamento. Eu prefiro sempre fazer o acabamento. Eu comecei a fazer o acabamento assim na mão para vocês conseguirem ver, tá? O ideal é que você faça o acabamento na mão, fica mais fácil segurando ele antes de colar esses pezinhos. Mas como eu estou filmando, eu resolvi colar o pezinho para ele ficar mais alto, para eu conseguir mostrar para vocês aqui no vídeo como que vai fazer o acabamento. Então, fica a seu critério, se você quiser colar o pezinho antes ou depois de fazer o acabamento. Eu colei o pezinho e agora eu vou terminar de fazer o acabamento no entorno da caixinha toda, inclusive na parte de cima da caixinha. E depois desse acabamento pronto, a gente vai deixar secar bem esse pezinho, secar bem esse acabamento. Deixa do dia para a noite ele secando, tá bom? Para ter certeza que ele está bem firminho, bem durinho, bem sequinho, para a gente poder montar a nossa caixinha. O nosso próximo passo é montar a nossa caixinha com todos os biscoitos. Viram como foi fácil? É um biscoito 3D, mas não é um biscoito complexo. É um biscoito fácil que todo mundo consegue fazer. Agora que nossa caixinha secou, é hora da gente colocar as nossas estrelinhas dentro da nossa caixinha. E ela vai tomando forma e vai ficando maravilhosa. Pensa numa festa de Ano Novo, cada um vai lá e pega um biscoitinho e tira uma mensagem, uma palavra boa, sonhos, conquistas, realização, gratidão, esperança, sucesso, amor, paz, fé, felicidade. Vai ser um sucesso na festa de Ano Novo de vocês, não vai não? Faz e me conta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e clique aqui de um lado para assistir a aula anterior e do outro lado para assistir a próxima aula. Aguardo vocês lá.